Prezados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos nesta manhã reunidos, eu aqui, você aí, para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos sob a orientação do nosso pastor setorial, pastor Eliseu Martins, e do nosso superintendente, pastor José Faria. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento, quando iremos, ó Pai, estudar a Tua Palavra. Deus eterno, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos. Por isso eu te rogo que a Tua Palavra venha, Senhor, suprir essas necessidades, venha verdadeiramente alimentar as nossas almas e que nós possamos passar momentos gloriosos na Tua presença, um momento, Senhor, gratificante para nós, que é aprender sobre Ti. Dai-nos uma aula abençoada, abre o nosso entendimento, Senhor. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar, irmãos, ao Senhor com o hino de número 491. 491, há poder no sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Ó paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, lição de número 5, 3 de maio de 2020.
tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O texto áureo nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Se você não tem a revista, a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amados, o objetivo da nossa lição hoje tem como revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E nós vamos, pela misericórdia de Deus, através do seu Espírito Santo, alcançar esse objetivo, traçando um caminho, trilhando um caminho, que são os objetivos específicos da nossa lição. Nós vamos refletir sobre nossa natureza pecaminosa, nós vamos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e vamos informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Vamos lá. O texto que Paulo usou como base para a lição de hoje, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, o apóstolo, ele apresenta aspectos relevantes sobre a doutrina da salvação. São aspectos doutrinários que vão esclarecer para nós sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse texto, essa seção, assim chama o comentarista, ela desdobra-se teologicamente em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3, que vai falar sobre a nossa velha vida do pecado. E a segunda parte vai do versículo 4 a 10, vai falar sobre a nossa nova vida em Cristo. Então, a lição tem praticamente essas duas divisões. Essa divisão, a velha vida do pecado e a nova vida em Cristo. Nós vamos nos aprofundar um pouco no estudo da graça. A graça é um tema
maravilhoso e nós não vamos aqui esgotá-lo, até porque não nos permite, e eu não tenho o conhecimento suficiente para esgotar esse tema. Mas nós vamos, através do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, estudar um pouco sobre a graça. A graça que, mediante a fé em Cristo Jesus, opera em nós a maravilhosa salvação. Vamos lá então, irmãos. O ponto primeiro da nossa lição: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O tópico 1 vai falar sobre a nossa condição anterior. O versículo de abertura da lição, a abertura do capítulo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, ele nos traz uma continuação do texto anterior. O texto, último versículo do capítulo 1, versículo 23, você pode ver que ele vai ter uma ligação com o versículo 1. E isso se dá por causa dessa expressão, e vos vivificou. Essa expressão, vos vivificou, ela vai aparecer na Bíblia, que tem a tradução Almeida, Revista e Atualizada, como escrito assim: ele vos deu vida. Ou se você tem a nova versão internacional, a versão NVI, vai falar diretamente: vocês estavam mortos. E por que os homens estavam mortos? Estavam mortos na condição pecaminosa. Essa era a razão. O pecado era a razão da morte moral e espiritual. É o que Tiago diz no capítulo 1 do seu livro, versículos 14 e 15, nós vamos ler. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, quando as pessoas morrem, o cartório emite uma certidão de óbito. E nessa certidão vem escrito a causa da morte. E o homem também, na sua questão moral, espiritual, o homem interior, também tinha uma certidão de óbito. E a causa-morte estava lá escrito: pecado, ofensas e pecados. Isso é que trazia a morte espiritual. As ofensas e pecados, irmãos, são expressões que têm um sentido muito expressivo. São expressões que trazem um sentido muito forte. É isso que eu quero dizer. A expressão ofensa, ela vem do grego paraptoma e tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Como assim? Alguém tropeça sem querer? Ou tropeça querendo? Alguém dá um passo em falso, tropeça querendo? Irmãos, por incrível que pareça, espiritualmente, isso acontece. Isso faz alusão aos desejos da carne. A pessoa sabe que está errado. A pessoa sabe que aquilo ela não deve fazer. Que aquilo é um passo em falso. Mas mesmo assim ela faz. E olha, isso acontece desde criança. A criança, quando ela vai fazer aquilo que nós chamamos de arte, né? Aquilo que nós chamamos de travessura, ela olha para ver se alguém está vendo, para ver se os pais estão vendo, para ela fazer, porque ela já reconhece que está errado. Então a expressão ofensa, ela
é isso, é um passo em falso de forma deliberada. E a expressão pecado já é mais conhecida de nós, também vem do grego hamartia, e quem estuda teologia, estuda essa matéria, hamartiologia, que é o estudo do pecado. E o significado é aquele que erra o alvo, ou tem o pecado como um hábito, pecar como um hábito. Isso se chama pecado. Errar o alvo, ou pecar como um hábito, ter o pecado como um hábito. No tópico 2, ele vai falar mais detidamente das nossas ofensas e pecados. E ele vai usar um termo, ele vai usar bastante esse termo, andar. Ele não está aqui querendo realmente falar sobre a ação de andar, mas ele usa esse recurso, né, para nos esclarecer, se referindo às atitudes erradas que nós tínhamos no passado, quando não ainda éramos crentes. Quando não éramos salvos, nós andávamos de uma forma errada. E aí ele diz: andastes segundo o curso deste mundo. Ele está falando do passado. Andastes sob o curso, segundo o curso deste mundo. O que ele está dizendo? Está falando de adotar os costumes da época. Naquela época havia imoralidade, havia furto, havia mentira, né? Mas no capítulo 4, versículo 22 até 32, ele vai falar isso. Mas ele está alertando os irmãos em Éfeso para tomar cuidado com isso, porque isso era coisa do passado, né? O salvo não deve tomar a forma deste mundo. Nós que somos crentes não devemos ter o mundo como o nosso exemplo. Pelo contrário, nós é que temos que ser exemplo para o mundo. Nós não podemos ajustar a nossa maneira de viver conforme o tempo. O que era pecado no passado, ainda é pecado hoje. Pastor José Wellington sempre diz isso. Mas nós vamos nos ajustando com o costume da época. Romanos 12, 2 diz isso. Para nós não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos o nosso entendimento. Então, andaste segundo o curso deste mundo. É isso que Paulo está dizendo. Depois, ele diz, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Versículo 2. Aqui ele está fazendo referência a Satanás, líder das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem, irmãos, ela indica que os agentes malignos, eles têm capacidade de influenciar aqueles que estão afastados de Deus. Quando você se afasta de Deus, os agentes malignos, eles conseguem influenciar a sua vida. E é isso que ele diz, nós andávamos desse jeito, afastados de Deus, influenciados pelo maligno. Andastes fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Versículo 3. Isso ele está se referindo à inclinação que nós temos para o mal. A inclinação que nós temos para pensamentos corrompidos, pensamentos pervertidos, prática dos desejos desordenados da carne. Olha, veja bem, desejos desordenados da carne. Alguém pode dizer, pastor, mas se é desejo da carne, não é bom. Eu te pergunto, a fome é um desejo da carne?
É óbvio que é. Você, daqui a pouco, vai ficar com fome e a tua carne vai desejar a comida. Agora, o que é o desejo desordenado da carne em relação à fome? É a gula, comer em exagero, né? Isso é só um exemplo. O resultado de tudo isso, de toda essa forma que a gente andava, é que nós éramos filhos da ira de Deus. Nós estávamos sujeitos à ira de Deus. Porém, o ponto 2, o ponto 2 da nossa lição, ele é o contraponto do ponto 1. Ele vem dizer que nós somos vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Irmãos, esse ponto 1, deixa eu não te confundir aqui, é o tópico 2, vivificados pela graça, e o ponto 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Paulo, após descrever a situação da humanidade, lá no capítulo 3, dizendo que nós éramos filhos da ira, Paulo passa agora a descrever os atos divinos para mudar essa realidade. E esses atos divinos são o amor e a misericórdia. Você vai ver que tem uma expressão no versículo 4. É uma expressão, é uma conjunção adversativa. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso, tá? É uma conjunção adversativa. Ele começa dizendo, mas Deus... O que ele faz quando ele diz essa expressão, mas Deus? Ele abre para nós um clarão de esperança. Ele abre para a humanidade um clarão de esperança. Se você vem ouvindo ele falar, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, você parece que vai caindo, que não tem jeito, não tem solução, mas agora ele vem e diz, mas, esse termo mas, sempre que a gente fala isso, porém, todavia, mas, é como se nós colocamos uma vírgula e diz exatamente isso, há um clarão de esperança. Paulo diz, e o nosso clarão de esperança é a sua misericórdia e o seu muito amor. Ele coloca repetidamente o seu muito amor. Mas Deus, pelo muito que nos amou, teve misericórdia de nós. Esse versículo, na minha opinião, é o versículo chave da lição. E nós vamos estudar ele mais um pouco. O amor, irmãos, é a motivação de tudo aquilo que Deus faz. Deus não faz nada que não seja por amor. Por isso, o ato de misericórdia que ele teve conosco implica compaixão para com os indignos. Vamos ler Romanos, capítulo 11, versículo 30 e 32. Romanos 11, 30 a 32. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles.
Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ora, parece confuso, né? Mas Deus estava dizendo, vocês eram desobedientes, continuaram desobedientes, eu pus todo mundo, eu juntei todo mundo na desobediência. Juntei judeus, juntei gentios, toda a humanidade. Eu juntei na desobediência. Para pôr todo mundo agora debaixo da minha misericórdia. E essa misericórdia, essa compaixão conosco, é resultado do amor. E o amor de Deus, irmãos, é o atributo que melhor resume a mensagem do quarto evangelho. Alguns chamam de texto áureo da Bíblia, mas é o versículo realmente onde esse amor demonstra essa misericórdia toda, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu amor e a sua misericórdia são ilimitados. Não tem limite o amor e a misericórdia do Senhor. E estão disponíveis para toda a humanidade. Todo aquele que quiser receber a Jesus tem à sua disposição o amor de Deus e a sua misericórdia. Agora, essa vivificação, esse tornar a dar vida, vem por sua graça. Aqui nós vamos falar da graça. Paulo, ele coloca que o homem é incapaz, a incapacidade humana para reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu erro, a incapacidade humana, pela nossa natureza pecadora, nós não conseguimos por si só entender que vivíamos, ou o pecador vive num mundo de pecado. Ele coloca em contrapartida isso a suficiência de Deus. O que seria essa suficiência de Deus? A gente fica pensando. É que ele está dizendo que Deus tem amor e misericórdia suficiente para alcançar a todos. Não importa se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco, se é pobre, se é rico, se é culto ou se é inculto. Deus não faz qualquer diferença, qualquer acepção de pessoas. Ele se coloca à disposição para nos dar, usar conosco de misericórdia através desse amor. Nós, ainda afastados de Deus, nós marchávamos em direção ao abismo, desprovido de qualquer esperança e sem qualquer merecimento. Mas aí vem Paulo e diz, mas Deus, pela sua graça, pelo favor imerecido, nós não fazíamos nada para merecer, por sua graça, nos deu vida novamente. Os versículos 8 e 9 diz isso. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Nós também fomos, além de sermos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, além de sermos vivificados por sua graça,
nós fomos exaltados por sua graça. O apóstolo destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só que coisa gloriosa, que nós já temos estudado em lições passadas. Nós temos estudado isso. O Senhor, Ele nos ressuscitou com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, somos levados, cremos no Senhor como Salvador da nossa alma, nós somos discipulados e somos levados ao batismo, e nós aprendemos porque batismo por imersão, que é o sepultamento do homem velho e a ressurreição do novo homem. Então, quando ele usa a expressão, o termo juntamente, ele está esclarecendo que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão. A ressurreição, lá no tanque batismal. A vida eterna, quando Ele vier nos buscar. E o galardão, quando Ele nos galardoar, lá no momento da glorificação, quando nós seremos glorificados. São privilégios, irmãos, concedidos por Deus aos salvos, não por merecimento, mas pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Queridos, essa lição é uma lição que não é simples, mas ela se torna simples porque é o nosso dia a dia, é aquilo que nós pregamos mais no dia a dia. O ponto terceiro, ele tem como título: a salvação não vem das obras. E ele é dividido em 2 subtópicos. Primeiro, ele fala da graça como meio de salvação. Bom, irmãos, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Olha, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. O que é isso? Nós vivíamos, por causa da nossa natureza, do pecado original, a natureza pecadora do homem, nós vivíamos sob o poder dessa maldição. Por isso que a Bíblia nos ensina: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem só que não pecou, que não peque. Então, esse era a maldição que nós tínhamos. A restituição do homem à comunhão de Deus é a salvação. Então, a salvação é o livramento dessa maldição e a restituição do homem à comunhão de Deus. Nós não podíamos falar com Deus, nós não tínhamos contato com Deus, nós não tínhamos como orar. Ora, nós vemos isso uns momentos na Bíblia com o povo de Israel, Deus precisando ensinar novamente. Isso acontece conosco. Quando aceitamos a Jesus, também passamos por esse processo de voltar a ter comunhão com Deus, a falar com Deus, a colocar a nossa vida aos pés do Senhor. E tudo isso é pela graça. A graça é o meio de salvação. Ela é tradução do grego charis ou caris, significa favor imerecido, conforme Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz assim:
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, ainda ele coloca que é gratuitamente, não é pagamento. Nós não contribuímos com as contribuições bíblicas para ir para o céu. Isso não tem pagamento, não vou pagar a minha salvação. A salvação é um favor imerecido, vem pela graça e é gratuito. Logo, nós não temos mérito nenhum em nossa salvação. Até a fé, porque nós tivemos que crer, né? Fala, não, mas eu criei. Até essa fé foi o Senhor que te deu. Tem um hino que diz: pela fé que uma vez me foi dada. Então foi Deus que nos deu essa fé. Aí nós temos a fé, mas nós trilhamos um caminho, porque nós temos a consciência do nosso livre-arbítrio. Nós tivemos a opção de escolha. A salvação não foi imposta, ela foi pela fé, mas pelo livre-arbítrio, nós escolhemos a obra realizada por Cristo em nosso favor. Muitos homens têm usado, nesse ponto, erradamente o livre-arbítrio. Eu confesso aos irmãos, sempre digo isso, na escola dominical, que eu tenho dificuldade com o livre-arbítrio. Às vezes, a gente faz escolha errada. E Deus permite. Alguém até diz para mim assim: ah, mas não é a vontade de Deus? Deus não sabe de tudo, então ele não... Mas essa é a vontade permissiva de Deus. Ele permite que eu faça a escolha, ele não se interpõe. Ele vai interferir na nossa vida quando for chamado e quando ele entender necessário e na hora que ele entender necessária. Pela fé, consciente do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos a graça do Senhor, a obra por Cristo em nosso favor. E aí surge uma questão que também é debatida, seminários teológicos, algumas religiões que não têm a Bíblia como a sua regra de fé, eles entendem que as obras de caridade, ajudar ao próximo, ela leva à salvação. Algumas pessoas até se desfazem dos bens para dividir, acreditando que aquilo vai lhe trazer salvação. Mas ele está enganado. A salvação não vem das obras. Por quê? Porque a salvação não é recompensa de algum ato humano. Nós não podemos fazer nada que possa nos trazer a salvação. A salvação não vem das obras. A salvação, não há nenhum esforço humano que nos faça alcançar a salvação. Não há nenhuma devoção religiosa que tem poder de operar nossa salvação. Eu digo uma coisa: não adianta, e isso nosso pastor sempre diz, não é ouvir o culto, não é ouvir a igreja que vai trazer a sua salvação.
Há pessoas que estão anos na igreja, levando uma vida de religiosidade e não têm a certeza da sua salvação. Porque ainda ela não conseguiu crer o suficiente que o Senhor é o seu Salvador e essa salvação, ela é imerecida, ela não tem preço, não precisa se pagar nada por ela. E às vezes ele quer fazer obras para recompensar isso, como se a obra fosse trazer a recompensa da salvação. Agora, contudo, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, houve uma transformação na nossa vida. Nós fomos transformados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, meu irmão, quando aceitamos Jesus, houve em nós uma transformação. Se você era uma pessoa violenta, agora você não é mais. Se você era uma pessoa que usava palavras torpes, agora você não é mais. Se você era uma pessoa que não tinha o amor de Cristo na sua vida, agora você tem o amor de Cristo. Então, essa transformação é que nos leva. E agora, lá no começo, nós falamos que Paulo usou a expressão andava, andastes, né? Agora ele usa mais uma vez a expressão andar. No versículo 10 do capítulo 2. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo, e eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Paulo, ele diz claro aqui, a transformação que o Senhor operou na nossa vida, elas sim nos levam às boas obras. E essas boas obras são evidências da salvação. As boas obras, socorrer ao próximo, atender a necessidade do próximo, às vezes, nos despir da nossa vaidade para ajudar o necessitado. O Senhor nos salvou e nos capacitou para agora andar fazendo boas obras. As boas obras são evidência da salvação. E nós podemos e devemos, nessa manhã, fazer uma análise e dizer: Senhor, estou fazendo as boas obras? Há boas obras em mim? O que eu posso melhorar? Esse é o intuito que nós precisamos alcançar. Que Deus os abençoe. Que Deus nos dê graça. Vamos encerrar. Curve a sua cabeça, orando ao Senhor mais uma vez. Pai eterno, oramos a Ti, agradecidos, porque tem nos dado condições, Senhor, de mesmo em meio a essa pandemia, de alguma forma, Senhor, Tu nos deste essa condição tecnológica de podermos juntos estudar a Sua palavra. Senhor,
Que esse tempo seja um tempo utilizado para o bem. Que esse tempo, Senhor, seja um tempo utilizado com êxito. Que nós verdadeiramente tenhamos desfrutado desse momento. E que essa Tua palavra, Senhor, possa alimentar a nossa alma. Que a Tua palavra possa ser guardada em nosso coração. Senhor, como um arquivo perpétuo. Um arquivo, Senhor, indestrutível, para que nós não pequemos contra Ti. Sê conosco, Senhor, continua nos dando um dia abençoado e nos ajude, ó Deus, a permanecermos na Tua presença, fazendo a Tua vontade e confiando plenamente no Teu poder. É o que eu Te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém.